Eu sou Flávia Rolim, eu sou neurologista, trabalho no Hospital Geral de Fortaleza e no Hospital Monte Clínico. Eu sou membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e sou neurointensivista. Minha atuação maior é em distúrbios do movimento e doença de Parkinson. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a abordagem das cefaleias na emergência. Bom, a gente tem que entender por que a cabeça dói. Tá? Qual é o mecanismo de origem das cefaleias, de onde é que elas surgem? O que a gente tem descrito de literatura é que esse processo de dor na cabeça, ele é causado por uma inflamação ou tração de estruturas que são sensíveis à dor por vasodilatação ou por contração muscular. Tá? Nem tudo que tem na cabeça dói. Tá? O que dói, em geral, são processos inflamatórios ou tração de veias ou seios venosos, do couro cabeludo, do periósteo, das artérias meníngeas e da base do crânio e das raízes nervosas que se localizam na região cervical. Curioso é saber que o parênquima cerebral não dói, o cérebro em si não dói. E é um dos mecanismos que permite que o paciente possa fazer uma cirurgia na cabeça acordado, tá? Que a manipulação do parênquima cerebral ela não causa dor. O epêndima ventricular, que é a camada que recobre internamente os ventrículos, também não dói. E as leptomeninges e boa parte da dura mater também não dói. Tá? O que rege a gente a classificar os tipos diferentes de cefaleia é a Classificação Internacional das Cefaleias, que está na sua 3ª edição. E a gente divide essas dores de cabeça em 3 partes, são 3 grandes grupos. A primeira parte são as cefaleias primárias, em que se enquadra a dor de cabeça do tipo enxaqueca, a cefaleia do tipo tensão, as cefaleias trigêmino-autonômicas. Essas são as principais dores de cabeça que a gente lida na prática clínica. Tá? Enxaqueca, a mais frequente. A segunda parte são as dores de cabeça do tipo secundárias. São dores secundárias a alguma coisa. Tem alguma coisa que está causando a dor de cabeça. E dentro desse grupo a gente tem as dores relacionadas a trauma, a alterações vasculares, seja da cabeça ou do pescoço, alterações intracranianas não vasculares, infecções, distúrbios da homeostase e dores relacionadas à mobilização ou alguma alteração do pescoço, nariz, orelhas, nariz, os seios da face, dentes e boca. Tá? E a gente ainda tem algum outro tipo de dor de cabeça que é relacionada aos transtornos psiquiátricos. Tudo isso está relacionado ao tipo de dor de cabeça secundária. A terceira parte são as neuropatias craniais, são aquelas neuropatias relacionadas a alguma dor facial. O principal ponto que você tem que saber ao abordar um paciente de dor de cabeça é se é um paciente que tem uma dor de cabeça do tipo primária ou se é secundária. A diferença entre essas duas dores de cabeça é que a cefaleia primária, ela constitui a própria doença. A dor de cabeça primária, ela é a dor de cabeça enxaqueca, ela é uma doença por si só, tá? E ela geralmente está associada a uma alteração de disfunção neural ou de neurotransmissão, em que você pode fazer todo tipo de exame complementar que você não vai ver nenhuma alteração, tá? Então, enxaqueca, cefaleia do tipo tensão e as cefaleias trigêmino-autonômicas, elas não alteram os exames complementares, ressonância normal, tomografia normal e você não vê alteração, né? Por outro lado, as cefaleias secundárias, elas são decorrentes de outras doenças e geralmente são doenças que têm um potencial de letalidade. Os exames complementares nesse quesito, nesse ponto, eles são fundamentais, porque em geral eles estão alterados. Você vê uma alteração, ou um sangramento, ou um tumor, ou uma infecção que está causando a dor de cabeça, tá certo? Bom, de epidemiologia, nos Estados Unidos nós temos dados que 2 milhões de pessoas procuram atendimento médico por dor de cabeça nos pronto-socorros por ano. Tá? Isso corresponde a um total de quase 5% de todos os atendimentos realizados em emergências. É a 4ª principal queixa clínica e, dentre esse N completo, esse N todo, as cefaleias primárias elas são as mais comuns. Tá? Muitos pacientes eles são recorrentes em emergência, a gente acaba conhecendo as pessoas que frequentam o pronto-socorro com frequência porque eles vão sempre, tá? Mas se você puxar a história corretamente, você vai ver que esse paciente ele não está tendo um tratamento ambulatorial adequado e acaba indo à emergência para fazer uso de medicação venosa, tá? E
tem um fato muito interessante que o paciente já chega dizendo para você: minha dor de cabeça só passa com tramadol, tá? Então, o uso do opioide nas emergências, ele é uma coisa que não faz parte de nenhuma diretriz das sociedades brasileira ou as sociedades internacionais para tratamento de enxaqueca, porque o uso de opioide ele pode ser maléfico em vez de ser benéfico por não tratar o mecanismo fisiopatológico da dor, tá certo? Então tem que prestar atenção nisso. Bom, história clínica e exame físico, eles são capazes de definir a causa da grande maioria das cefaleias. As cefaleias primárias, elas são a grande maioria. Aproximadamente 90% de todas as dores de cabeça são dor de cabeça primária, ou enxaqueca, ou tipo tensão, ou salva, tá? E esse paciente, ele procura o pronto-socorro ou porque piorou a intensidade e a frequência da dor, ou porque ele está refratário a um tratamento clínico, ou quando aquela dor de cabeça que sempre se comporta de uma maneira, ela passa a ter um padrão atípico de dor e se comportar de uma maneira diferente, tá? E, curiosamente, muitos desses pacientes, eles chegam no pronto-socorro com medo de ter alguma doença grave, com medo de ter algum tumor e querendo, na verdade, exigindo que você faça um exame de imagem para saber se está tudo bem. Esse mnemônico, ele é bem legal. É um mnemônico bem tradicional, a gente chama de SNOOP4, que são os sinais que podem indicar que o paciente tem alguma dor de cabeça do tipo secundária, tá certo? São sinais de alarme, os red flags. SNOOP4, o S é de sintomas sistêmicos, paciente que tem febre, perda de peso, vômito, doenças sistêmicas como retrovírus ou alguma neoplasia. Neurológico, os sintomas neurológicos, alteração de exame neurológico, rigidez de nuca, déficits focais, confusão mental, rebaixamento do nível de consciência. O primeiro O é de onset, aquela cefaleia de início súbito, em que da hora que começa a dor até a hora que ela atinge o pico máximo, isso dura segundos, até no máximo 3 minutos, até atingir uma intensidade que se torna incapacitante para o doente. O segundo O é de older, aquele paciente que tem acima de 50 anos, em que, em geral, nessa epidemiologia, vai ter um número maior de neoplasia ou de arterite temporal. Aquela dor de cabeça do primeiro P, que é progressiva, que não melhora, na verdade ela está piorando com caráter progressivo. Segundo P, de paroxístico, aquela dor que vem de caráter paroxístico, sempre aparece num determinado horário, ou que aparece durante a madrugada, ou que tem sempre um padrão de paroxismo na manifestação. O outro P é de esforço físico e o outro P, papiledema, é um mnemônico em inglês. Esse SNOOP4, ele por muitos anos, ele foi utilizado até que a Neurology, no ano passado, 2019, ele ampliou essa lista para sinais de alarme não só vermelhos, não só os red flags, mas para os vermelhos e laranja. Ele ampliou esse N de 4 para uma lista de 10, na verdade, tá certo? Que não são 10, são 15, porque a letra N e o O, eles se repetem, tá certo? Mas são 15 itens de sinais ou sintomas que podem estar relacionados a dores de cabeça do tipo secundária, que são as mais relevantes naquela nossa classificação da classificação internacional de cefaleias, tá certo? Primeiro, a gente já viu sinais sistêmicos. Segundo, história de neoplasia. Paciente que tem algum déficit neurológico ou disfunção de exame físico com dor de cabeça geralmente atribuída a algum insulto vascular, hemorragia subaracnoide ou um abscesso cerebral. O início súbito, a idade acima de 50 anos, um padrão que tenha mudado recentemente ou que se instalou de maneira mais aguda, também tem que ser investigado. Cefaleia relacionado à mudança postural, aquela dor de cabeça que o paciente só tem quando levanta ou só tem quando deita. Pode estar associada a uma alteração de hipertensão intracraniana ou de hipotensão intracraniana, tá? Dor de cabeça relacionada ao ato de tossir, de espirrar ou ao exercício físico também tem que ser investigado. O papiledema, a cefaleia progressiva, que já estavam no SNOOP4, gravidez ou puerpério, importantíssimo investigar pelo risco que essas pacientes têm de ter alterações vasculares, tá? Olho dolorido, junto com a cefaleia, podendo vir ou não associado a sintomas autonômicos, tem que ser investigado sempre. Cefaleia pós-traumática, aquela cefaleia relacionada com alteração do sistema imune e abuso de anti-inflamatório ou analgésico. Então, essas são as principais, a lista principal
dos sinais de alarme que nós não podemos deixar passar pelo risco que o paciente tem de ter uma dor de cabeça secundária. Então, a gente sempre tem que investigar. Bom, abordando um pouquinho de cada uma delas, das principais, cefaleias primárias, a enxaqueca é o protótipo. Então, você vê essa paciente que está pressionando a região das têmporas, é geralmente onde dói mais a enxaqueca, essa região frontal bilateral. É uma doença crônica, então enxaqueca é uma doença, não é uma dor de cabeça comum. Ela tem um curso clínico variável e imprevisível, é susceptível a fatores ambientais, mas tem um caráter poligenético, ela é hereditária, afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e, por incrível que pareça, por mais que ela seja comum, ela é subdiagnosticada, ela é subtratada e ela é subvalorizada. Tá? Então, as pessoas que têm enxaqueca, elas acabam não valorizando, não tratando adequadamente e podem sofrer muito preconceito quando essa dor de cabeça se torna muito frequente. As pessoas não acreditam que aquela pessoa tenha dor naquela intensidade, tá? Do N que a gente tem, cerca de 20% dos pacientes apenas são tratados e diagnosticados corretamente, tá? É uma doença que é mais comum em mulheres, uma prevalência de 3:1, e que surge em média em torno dos 20 aos 50 anos, tá? Os critérios clínicos da classificação internacional, para eu dizer que um paciente tem enxaqueca, ele tem que ter, ao longo da vida, pelo menos 5 crises de dor de cabeça com essas características. Duração de 4 a 72 horas, pelo menos 2 dos seguintes sintomas. Ela tem que ser uni ou bilateral, ela tem que ser pulsátil e tem que ter uma intensidade moderada a severa, tá? Pode estar presente náuseas e vômitos e muitas vezes o paciente tem associado fotofobia, fonofobia e osmofobia. História familiar é muito frequente e de 15 a 20% dos pacientes vão ter uma manifestação que nós chamamos de aura. E essa aura, ela pode se manifestar de diversas maneiras. Podem ser aqueles pontinhos cintilantes que os pacientes veem, são os escotomas cintilantes. Eles podem ter perda de uma visão e alguns pacientes, curiosamente, eles podem ter essas manifestações que vocês estão vendo, que estão expostos na New York Times Gallery, na Associação de Ação da Enxaqueca. Então, são pacientes que têm aura e que eles pintam e desenham as suas auras complexas como se fossem obras de arte. Mas, em geral, eles veem rostos desfigurados, eles veem manchas. Esse padrão dessa foto de baixo, que tem um zigue-zague, uma mancha meio escura, ela tem um zigue-zague ao redor, ele é muito comum. Então, essa manifestação de zigue-zague, tá? Mais comum do que as outras, esse escotoma seco central, um escotoma preto no meio de alguma coisa que você está lendo, você começa a ver as linhas borradas, ou você pode também ter uma visão em túnel ou em corredor. As variações, elas são as mais diversas possíveis da manifestação da aura e ela está associada à região do cérebro que está sofrendo inflamação, tá bom? A aura pode ser tanto visual, ela pode ser sensitiva, com dormências ou perda de sensibilidade, e ela pode ser uma aura motora também, que o paciente perde a força ou de um braço ou de uma perna, tá? Similar a como se estivesse acontecendo um AVC, mas que ele recupera com o passar do tempo e dessa recuperação, pouco tempo depois, o paciente pode manifestar a dor de cabeça propriamente dita, com as características clássicas da enxaqueca, tá? Essa aura, ela pode vir antes, durante ou depois da dor de cabeça. Mais um exemplo de aura em que o paciente perde a visão do hemicampo. E aí a gente vai passar para outro tipo, que é a cefaleia tipo tensão, tá? A cefaleia tipo tensão é a mais comum de toda dor de cabeça. Ela pode atingir até 70%, 70% a 80% dos adultos. É mais comum em mulheres também. Pode pegar uma faixa etária de 15 até 50 anos, geralmente é aquela dor mais leve, em aperto, bilateral, que pode durar de 5 minutos até 7 dias. Esses pacientes, eles têm uma dor de intensidade leve, não é uma dor muito forte, ela não é pulsátil, tá? Não piora com a atividade física e é bem comum aparecer ao final do dia, quando o paciente está chegando em casa depois de um dia mais exaustivo no trabalho ou quando não dorme adequadamente, tá? Não tem náusea, não tem vômito, não tem aura, não tem história de hereditariedade. E esse paciente, algumas vezes, pela dor, ele pode ter um incômodo com a luz, tem uma fotofobia e com o barulho também. É muito comum o paciente apresentar uma alteração de hipersensibilidade, uma hiperestesia e aumento do tônus da musculatura pericraniana pela tensão, tá?
O outro tipo mais comum de cefaleia trigêmina autonômica é a cefaleia clássica da aura. Então, o paciente tem uma cefaleia em geral unilateral e que a manifestação é como vocês estão vendo na foto, tá? Ela tende a acometer essa região ao redor de um olho, ele pode ter uma ptose, uma queda palpebral, pode ter sintomas autonômicos como olho vermelho, lacrimejamento, congestão nasal, sensação de plenitude com zumbido auricular, tá? E essa cefaleia primária mais dolorosa. Então, diferente do paciente com enxaqueca, o paciente com enxaqueca ele quer ficar quietinho num canto encolhido, escuro, sem ninguém encostar nele. O paciente da cefaleia trigêmina autonômica, ele é um paciente inquieto, ele quer sair correndo, ele não consegue ficar parado, porque a dor, ela incapacita ele e o torna mais ansioso, querendo por fim aquilo de qualquer maneira, tá? O marcador da cefaleia trigêmina autonômica é a periodicidade da crise, tá? A cefaleia mais comum que a gente tem é a cefaleia do tipo insalva, tá? Ela vem como se fosse várias crises, ela vem, dói, 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 dói e vai embora, tá? Daqui a pouco, passa 20 minutos, meia hora, até uma hora, vem de novo, dói, 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 dói e vai embora. Ela surge mais ou menos dos 20 aos 40 anos e diferente das outras duas, ela é mais prevalente em homens, tá certo? 9:1 a proporção. E acomete cerca de 15 pessoas a cada 100 mil habitantes. Como eu falei, a salva, ela é uma dor que tem de duração a 15 até 180 minutos, com múltiplos ataques de dor unilateral fixa, em geral periorbital ou temporal, que tem que ter pelo menos um desses sintomas autonômicos que a gente falou. Hiperemia conjuntival, lacrimejamento ou os dois, congestão nasal com rinorreia, edema palpebral, sudorese na face, miose, pitose ou os dois, e aquela sensação de inquietude ou agitação. A pessoa pode ter de 1 até 8 ataques desses por dia. Ela pode ser deflagrada, desencadeada por uso de álcool, e nesse caso ela não tem aura e muitas vezes ela não tem uma história familiar positiva. Apenas 1/3 dos pacientes com cefaleia do tipo salva recebe um diagnóstico. Os pacientes, em média, têm um atraso maior do que 5 anos até receber o seu diagnóstico. E mais de 2/3 desses pacientes, mesmo diagnosticados, eles não recebem um tratamento adequado. O manejo desses pacientes é completamente diferente do manejo de um paciente com enxaqueca, tá? Como é que eu vou tratar esse paciente? Primeiro, conversando com esse paciente, sabendo se ele tem características de uma dor de cabeça do tipo enxaqueca, ou se ele tem características de um paciente do tipo salva, ou se é uma cefaleia do tipo tensão, ou se ele tem algum sinal de alarme. O primeiro ponto é colher uma história de maneira adequada e enquadrar naqueles critérios clínicos que a gente falou um pouco antes, tá? Bom, esse artigo ele é bem interessante, é um artigo de semiologia, tá? Como eu vou fazer para manejar um paciente com dor de cabeça num departamento de emergência, tá? Primeiro ponto, red flags, coleta de história, tá? Quando eu for conversar com esse paciente, eu tenho que saber como essa dor de cabeça apareceu. Ela apareceu mais leve, foi aumentando progressivamente a intensidade, ou ela já apareceu muito forte? Ela já surgiu de uma maneira muito intensa, já atingindo o pico máximo de dor em poucos segundos, tá? Eu estava fazendo exercício antes ou depois da dor de cabeça? Qual é o local da cabeça que dói? É um lado só? É nos dois lados? É ao redor do olho, tá? Tem algum sintoma neurológico? Está usando algum medicamento ou utilizou alguma droga, tá? Tem história familiar e a história patológica pregressa desse doente, tá? Dentro dos red flags, ele cita alguns aqui, mas a gente acaba abordando o Snoop 10 que vocês já viram, tá? Vou examinar o meu paciente. Sempre sinais vitais, pesquisa de rigidez de nuca, saber se esse paciente tem alguma limitação da movimentação cervical, rigidez com sinais meníngeos. Fundo de olho obrigatoriamente, tá? Quem faz fundo de olho não é só oftalmo, não é só neuro, tá? O clínico tem que fazer fundo de olho porque ele pode dar um diagnóstico de uma alteração com aumento da pressão intracraniana. Exame da cabeça e do pescoço, pesquisar a palpação de seios da face, da articulação temporomandibular, palpar pulso carotídeo, avaliar se o paciente tem dor à palpação dos nervos superficiais do crânio.
exame neurológico, o paciente com cefaleia, e se o paciente tiver algum sintoma de tontura associada, a gente pode lançar mão de um protocolo RINS para tontura e pode precisar fazer de uma manobra chamada Dix-Hallpike, para tontura. Existe um protocolo nacional recente, publicado em 2018, para o diagnóstico e manejo das cefaleias nas unidades de urgência do Brasil, Esse é um protocolo da Academia Brasileira de Neurologia, do Departamento Científico de Cefaleia, e ele estratificou o paciente em cenários distintos, passando para a gente como nós vamos manejar esse paciente em cada um desses cenários, tá certo? Primeiro cenário é aquele paciente que tem uma cefaleia aguda recorrente. Ele coloca 3 tipos de pacientes. O primeiro é aquele paciente que tem uma cefaleia não pulsátil, de intensidade moderada, que não tem náusea, que não tem foto nem fonofobia. Provavelmente por esses critérios, por essa descrição, ele tem uma cefaleia do tipo tensão. O caminho seria fazer um tratamento medicamentoso abortivo, se melhorar, segmento no posto de saúde, Segundo, é aquele paciente que tem uma cefaleia intensa, de caráter pulsátil, associado à náusea e a vômito. Provavelmente por essa característica, um paciente que tem enxaqueca, Vou fazer um medicamento para fazer o tratamento da crise. Se não melhorar, a gente pode referenciar esse paciente para uma avaliação com o neurologista para fazer um tratamento adequado da enxaqueca. Enxaqueca não é uma crise de dor e ponto. Enxaqueca, ela recorre ao longo da vida e pode ser necessário fazer um tratamento preventivo com o neurologista para evitar que essa dor piore, O terceiro cenário é aquele paciente que tem uma cefaleia excruciante unilateral, em geral periorbitária, temporal ou frontal, com coriza, lacrimejamento do mesmo lado. A gente está falando de uma dor de cabeça do tipo salva. O manejo desse paciente é diferente. Esse paciente não vai melhorar com novalgina, com dipirona na veia, esse paciente não vai melhorar com nenhum tipo de anti-inflamatório que você faça na veia, nem com corticoide, não melhora. Esse paciente só vai melhorar com inalação de oxigênio. Você coloca o paciente sentado, com a máscara reservatória 100%, inalado, com a cabeça e o tronco fletidos. Ele tem que ficar inalando esse oxigênio até melhorar da dor, A gente pode lançar mão de um medicamento que não é tão fácil encontrar nas emergências no dia a dia, que é um triptano, o sumatriptano, que a gente administra subcutâneo, bom? É uma outra medicação que a gente consegue fazer e ter um controle da crise, Esse paciente com salva, ele tem que ser avaliado por um neurologista, certo? O segundo cenário é aquele paciente que tem uma cefaleia crônica não progressiva. Eu tenho um paciente que tem enxaqueca crônica. Migrânia é sinônimo de enxaqueca, Então, eu tenho um paciente que tem enxaqueca crônica. Um paciente que tem mais de 15 dias de dor de cabeça num mês com características de enxaqueca. Então, essa é a definição de enxaqueca crônica. Esse paciente, se chegou na minha emergência, eu vou tratar a crise, eu posso lançar mão do que eu tenho disponível no meu arsenal, como novalgina, a dipirona, um anti-inflamatório mais potente como o cetoprofeno. Posso utilizar, se tiver mais de 3 dias consecutivos de dor de cabeça, uma dexametasona na veia. Posso associar um medicamento antiemético como um Dramin, posso associar uma bromoprida. E quando não responde a esse primeiro pacote de medicamento, eu posso lançar mão de medicamentos como a clorpromazina, que é o Amplictil, feito intramuscular, e posso lançar mão de um medicamento haloperidol, também para resgate da dor de cabeça do tipo enxaqueca na crise que não melhora, Esse paciente obrigatoriamente tem que ser seguido pela neurologia para ter um controle adequado com medicação profilática, medicação preventiva. Um outro tipo de paciente seria um paciente que tem uma cefaleia tipo tensão crônica, que também merece um segmento com o neurologista. O terceiro cenário é um paciente que chega na sua emergência com um quadro de cefaleia crônica progressiva. O paciente, ele teria que ser colocado numa central de regulação. O paciente já tem mais de 15 dias de dor progressivas, a dor de cabeça não melhora. E se vocês lembrarem das características do nosso mnemônico do SNOOP 10, a dor de cabeça do tipo progressiva, ela obrigatoriamente tem que ser investigada pelo alto risco que o paciente tem de ter uma dor de cabeça do tipo secundária.
Dor que não melhora tem que ser investigada. O paciente tem que ser internado, tem que fazer tomografia ou ressonância com estudo de vasos crânios cervicais e provavelmente vai precisar fazer um exame de líquor para investigação, tá? O quarto cenário é aquele paciente que tem uma cefaleia aguda emergente. O paciente nunca teve dor de cabeça na vida e passou a ter essa dor de cabeça. Com febre ou sem febre? Se o paciente tem uma dor de cabeça com febre, é um sinal de alarme, ele tem que ser investigado. Se um paciente tem uma dor de cabeça sem febre e não tem sinal de alerta, eu vou medicar, mas eu vou investigar essa febre. Será que é uma febre que está associada a uma cefaleia na vigência de uma doença infecciosa? Vou fazer o tratamento sintomático, mas a gente provavelmente vai ter que investigar por que ele está com febre, tá? Se o paciente tem uma cefaleia nova que nunca teve na vida, ele tem que ser avaliado pela neurologia também, lembrar dos nossos sinais de alerta e os NUP10, tá? E é isso. Essas são as orientações da Sociedade Brasileira de Cefaleia, também da Academia Brasileira de Neurologia. Eu estou à disposição para tirar dúvida e esse é o meu e-mail e meu Instagram, quem quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Estou à disposição.